Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Hoje eu quero tratar sobre um assunto que foi manchete do jornal O Valor Econômico na última quinta-feira. Esta matéria do jornal O Valor Econômico dizia que 66% dos jovens brasileiros até os 15 anos de idade não tinham as habilidades básicas para se conduzirem no mundo dos negócios ou na própria vida, digamos assim. Refletindo sobre aquela matéria, eu disse para mim mesmo: o problema do Brasil não é uma ameaça comunista. O problema do Brasil não é uma ameaça nazifascista, como tivemos nos últimos anos. A ameaça do Brasil não advém das lutas intestinas dos grupos religiosos que brigam pelo poder para que exerçam domínio sobre os credos, sobre aquelas pessoas sem grandes informações. Muitas delas não sabem sequer ler a Bíblia, não entendem o que leem, não compreendem aquilo que está nas Sagradas Escrituras. Portanto, elas creem em tudo aquilo que os seus pastores, que os seus pretensos apóstolos pregam. Eu estava vendo, durante a campanha política, o discurso de um desses pregadores, e ele dizendo que profetizava em nome de Jesus e declarava um determinado candidato eleito presidente do Brasil. Hoje eu gostaria de ver a cara deste senhor, a vergonha que ele passou em nível nacional, pois tudo aquilo que Deus tinha de falar aos homens já falou. Está escrito na própria Bíblia, segundo a teologia protestante. Pois bem, mas esse não é a nossa discussão. O que eu quero chamar a sua atenção é para o abismo, o buraco que o Brasil pode sucumbir diante deste fato de que 66% dos nossos jovens estão basicamente com as suas vidas futuras comprometidas. Isto é muito grave, porque isto impede o desenvolvimento do Brasil, impede que cresçamos em produtividade, impede que avançamos na ciência, impede que avançamos no conhecimento, na engenharia, na medicina, na advocacia, enfim, em todas as ciências, principalmente aquelas que hoje são fundamentais na era do conhecimento e na era da tecnologia. Pois bem, pensando sobre este artigo, eu então decidi abordar a você mostrando que a educação, o conhecimento, a aquisição do conhecimento são exigências necessárias para a sobrevivência no mundo moderno, principalmente a educação. Eu nunca vou me esquecer dos meus pais me dizendo que eu deveria estudar, me preparar se eu quisesse vencer no mundo. Eu nunca vou esquecer da minha professora, Dona Aurora, quando ela me deu uma cartilha, famosa cartilha do ABC. E na última página dessa cartilha estava escrito: a preguiça é a chave da pobreza. Aquilo me marcou tanto que hoje eu não sei parar. Como você sabe, eu já estou com 77 anos e desenvolvo atividades da mesma maneira como desenvolvia quando eu tinha 30, 40 anos. E não me canso porque eu tenho paixão pelo trabalho e por aquilo que eu faço. De qualquer maneira, eu quero mostrar a você os benefícios da educação, os benefícios do conhecimento, os benefícios da ciência para os nossos dias e também o nosso futuro. A educação certamente deve começar no berço. São os pais que devem ter a responsabilidade pela educação dos filhos, não a babá, não o computador, não a professora, desde os primórdios da educação, não.
Os pais devem ter a liderança, ou devem assumir a liderança na educação dos seus filhos, daí porque, repito com grande insistência, a sabedoria judaica educa o menino no caminho em que ele deve andar, e até quando ficar velho não se desviará dele. Aqui, portanto, eu alinhavei alguns dos motivos pelos quais sou um ardente defensor da educação. Em primeiro lugar, a educação forma o caráter do homem, e isto é feito no berço. A melhor hora para você começar a educação do seu filho, como ensina a sabedoria judaica, é quando ele ainda está no ventre. Porque sabemos que tudo aquilo que a mãe passa, que a mãe sofre, as tristezas, as alegrias, as circunstâncias adversas, etc., etc., afetam a criança no ventre. A suprema santificação da linguagem humana, abaixo da prece, está na educação da mocidade, dizia o grande jurista baiano, Dr. Barbosa. Em segundo lugar, a educação prepara-o para o mundo, a fim de que exerça o seu mandato cultural. Segundo a teologia reformada, todos nós temos um chamado. Uns são chamados para serem médicos, outros advogados, outros engenheiros, outros professores, outros políticos, outros governantes. O importante é que você, qualquer que seja o seu chamado, até mesmo para ser um gari, você o exerça com dignidade, com amor, com paixão. Eu tenho visto na televisão inúmeros casos que me enchem de orgulho, de pessoas simples que fazem o seu trabalho com uma educação tremenda, com a dedicação tremenda. Ontem mesmo eu estava acompanhando um programa de televisão, noticiário, e no noticiário surgiu um indivíduo que cuida de uma ONG que se espalha pelo Brasil educando as pessoas. Uma pessoa simples, uma pessoa que manuseia milhões de reais de doações feitas por empresários, por pessoas comuns, e ele faz aquilo com a dignidade tremenda. Isso é um chamado. Terceiro lugar, a educação alarga a mente dos homens, a fim de que não se tornem fanáticos e pessoas de um livro só, o livro da própria ignorância. Quanto mais você estuda, quanto você amplia os seus horizontes, quanto mais você lê, quanto mais você conversa com pessoas diferentes, quanto mais você viaja por mundos distantes, mais você aprende, mais você desenvolve, mais você abre as fronteiras do universo para você e para aqueles que lhe escutam. Em quarto lugar, a educação integra o homem na sociedade. O homem deixa de ser um lobo para o outro homem e ele começa a viver em paz socialmente. Nós somos testemunhas de como esta recente campanha política a presidente da República dividiu o país. Filhos que deixaram de falar com seus pais e vice-versa. Irmãos que não se falam, vizinhos que não se falam. Profissionais que trabalham juntos na mesma empresa não se falam por causa da candidatura de um indivíduo que vai nos governar por quarto ano. Que absurdo, que ignorância, que falta de bom senso, que falta de conhecimento, que falta de educação. Pois todos nós devemos abrir as nossas mentes. E a educação faz com que nós mantenhamos as nossas mentes abertas e também receptivas a ouvir, a discutir, a dialogar sobre qualquer assunto. Somente um homem ignorante é o homem de um livro só. Em quinto lugar, a educação burila os seus talentos e qualificações. Quanto maior for a sua educação, quanto maior for o nível de seus conhecimentos e também a paixão pela aquisição de novos, mas você tornar-se-á uma pessoa melhor.
Na última quarta-feira, eu recebi um e-mail de um executivo da Petrobras, para o qual conduzi um trabalho de coaching no ano passado. E na última quarta-feira, ele estava visitando uma cidade aqui no interior de São Paulo e ele me mandou um e-mail, dizendo que estava conversando com seu pai sobre o trabalho que conduzimos juntos durante um período de aproximadamente 6 meses. E também como aquele período foi tão benéfico para a modificação, para a sua transformação pessoal e também para a modificação de sua conduta no seu ambiente de trabalho. E ele acrescentava: Gutenberg, eu lhe sou muito grato e nunca vou esquecer o que você fez por mim durante o trabalho de coaching. Que beleza! É isso mesmo que a educação faz. É isso mesmo que o conhecimento faz por você. Meu caro telespectador, saiba que a redenção de seu país, ela é feita não por uma revolução de armas, de canhões, de metralhadoras, de drones, de bombas atômicas. A maior e a mais poderosa revolução que pode acontecer neste país é a revolução das ideias, do conhecimento. Porque quando você avança no seu conhecimento, você nunca volta para trás, você sempre vai para frente. Daí por que é tão importante? Vamos acabar com essas divisões bestas, políticas, eleitoreiras, e vamos nos concentrar naquilo que é a essência do desenvolvimento de um país, que é a ciência, o conhecimento e a educação. Na década de 80, quando o Japão dava uma lição para o mundo de sua expansão global e se tornava a segunda economia do mundo, o Japão era o grande exemplo para a humanidade. Hoje, a China, depois de 25, 35 anos, se torna a segunda economia do mundo e dá um exemplo de ciência, de tecnologia, de produção, de produtividade, etc, etc, etc. E o que tornou a China essa grande nação? A educação, a educação. A China forma por ano aproximadamente entre 600 e 700 mil engenheiros por ano. Quanto nós formamos? Muitas vezes, nossos universitários saem das nossas universidades sem saber escrever uma carta, sem erros de português, sem saber fazer um cálculo matemático mais complexo. Portanto, a redenção do Brasil está na educação, na educação, na educação. Nunca se esqueça que a redenção de um país começa com a educação que você começa a dar quando a criança ainda está no ventre de sua mãe. Lembre-se disso. Eu agora quero convidá-lo para que você visite o site da Gutenberg, www.gutenberg.com.br, e lá você vai encontrar os meus artigos, as minhas entrevistas, todo o trabalho que fazemos para ajudá-lo em sua carreira. Quero também chamar a sua atenção para os livros que escrevi recentemente, como por exemplo, Cartas de um Coach Executivo a seu Filho, Vulnerabilidade de um Executivo, Guia de Sobrevivência, e também um outro livro sobre jovens promissores hoje, executivos de sucesso amanhã. Adquira estes livros, leia, se instrua. Se você não quiser ler os meus livros, não tem problema não. Leia outros autores brasileiros ou estrangeiros. Pois quanto mais você ler, maior e melhor será o seu futuro. Eu quero agradecer pelo seu tempo e eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!